Olá, olá. Boa tarde, boa noite. Ahm, Bom, vai depender da hora que me ouvirem, não é? Ah, Venho aqui mais uma vez esta semana trazer-vos um outro tema, portanto, uma vitamina, não é? Uma vitamina semanal. Desta vez resolvi falar-vos sobre emoções. As emoções são de facto algo que cada vez mais as pessoas têm dificuldade em conseguir libertar, compreender, aceitar. E por vezes sentimos-nos completamente agarradas a essas emoções. E não conseguimos trabalhá-las, não conseguimos nos libertar de mágoas, dores, ressentimentos que só nos fazem mal, não é? E então, por exemplo, a quantas de vocês já aconteceu, por exemplo, prepararem, estruturarem uma conversa na vossa mente que vão ter de ter com o vosso companheiro, com o vosso chefe, e preparam ali tudo direitinho, com cabeça, tronco e membros, sabem exatamente o que vão dizer. E de repente, quando estão a ter essa conversa, acontece o inesperado, não é? Porque como nós não conseguimos ter qualquer controle sobre o outro, acontece aquilo que nós não gostamos e que automaticamente faz saltar, que nem uma pipoca dentro da panela, aquelas emoções que menos nos agradam. E então basta a outra pessoa fazer uma expressão facial, dizer uma palavra, enfim, há gatilhos, não é? Há gatilhos que fazem despoltar emoções com as quais nós não sabemos lidar. Pode ser, de repente, ficam com raiva daquela pessoa, porque realmente houve algo que ela disse, que ela fez, algum movimento, alguma expressão facial que vos fez ficar com raiva ou ficarem tristes, deprimidos, desconsolados, não é? Pode ser muita coisa, pode ser muita coisa. E se nós não tratarmos de se nós não tratarmos de realmente trabalhar estas emoções, estas emoções menos positivas, por assim dizer, elas vão nos acompanhar uma vida inteira. E de repente estamos com pena de nós mesmas, a acharmos que realmente somos vítimas de tudo aquilo que acontece e com as quais nós não conseguimos lidar, quando no fundo só precisamos de trabalhar essas emoções. Eu própria posso dar um exemplo prático, um exemplo que eu vivi, ou melhor, um exemplo que foi vivido por mim. E para vocês terem a noção, ou terem uma melhor visão daquilo que eu quero dizer. Eu durante alguns anos não consegui levar uma gravidez até ao fim. E portanto passei por um processo de vários abortos. Portanto, o que aconteceu foi que durante esses anos eu vivi triste, deprimida, por vezes um pouco revoltada. Sentia que a vida não me amava, porque eu não me sentia digna, merecedora de ser mãe, E isso, parecendo que não, acabou por corroer o meu interior.
deixou-me completamente vulnerável, não é? Quando via crianças, quando via roupinhas para bebês, até essas pequenas coisas me irritavam, não é? Era inconsciente. E porquê? Porque eu não estava a trabalhar essa mágoa, essa dor em mim. Pelo contrário, estava a valorizá-la, cada vez valorizava mais. Cada vez que me acontecia novamente uma situação de aborto, mais eu valorizava, mais dó tinha de mim, não é? E portanto, todos nós temos situações na vida, sei lá, situações de pobreza, de abusos, situações extremamente dolorosas para elas, não é? Que aconteceram na vida delas, que realmente são muito difíceis de ultrapassar, mas quando queremos realmente ultrapassá-las, nós conseguimos. Podemos conseguir sozinhos, ou pelo menos tentar, recorrendo ao desenvolvimento pessoal, recorrendo a certas técnicas e a determinados rituais e estudos e, enfim, poderão tentar de alguma forma, através dos recursos que têm e da vossa força de vontade, tentar minimizar o estrago destas emoções negativas. Mas é muito mais fácil quando o fazemos com ajuda. O Círculo de Mulheres é de facto um sítio onde nós vemos espelhadas nas outras pessoas as nossas questões. As outras pessoas acabam por ser um espelho de nós e nós um espelho delas. Quando num círculo de mulheres ou num grupo de apoio ou num grupo terapêutico, as mulheres começam a falar das suas vidas, das circunstâncias das suas vidas, das suas dores, das suas mágoas, das coisas pelas quais passaram. De repente damos conta que a história de uma é a história da outra e que a história da outra é a história da outra. E de repente vemos-nos numa situação em que, pera lá, é assim, eu pensava que só eu que tinha passado por isto, eu pensava que a minha dor tinha sido maior do que qualquer dor de outra pessoa, não é? E depois acabamos por ver também a forma como essas pessoas conseguiram ultrapassar ou não as circunstâncias e as emoções menos positivas e através da história delas, de vida e das suas experiências, também analisamos e percebemos se, ok, isto poderá ser uma boa tática para mim ou não. Eu não me revejo de todo na solução encontrada pelaquela pessoa e vou ter que arranjar outra. E portanto, estes grupos são extremamente importantes porque eles ajudam-nos a trabalhar internamente estas questões da nossa vulnerabilidade. E é na nossa vulnerabilidade que vamos buscar a nossa força. Porque se eu conseguir compreender o que é que me faz ficar vulnerável, se eu for à origem, eu consigo perceber o que é que ainda me está a magoar, o que é que ainda me causa dor. E vou ter que a libertar, vou ter que a trabalhar, não é? Ela já anda connosco há tantos anos, não queremos acabar por morrer com elas, não é? Quer dizer, convém nós lidarmos com estas emoções porque depois funcionam como águas paradas, como um pântano, um pantanal, porque ficam ali, dentro de nós, só a fazer-nos mal. Porque
que não nos fazem bem, nem mentalmente, nem fisicamente, nem psicologicamente. As páginas tantas achamos que ninguém nos compreende, que somos umas coitadas, que ninguém nos ama, que ninguém nos compreende. E não é o caso, não é o caso. Temos que começar a aceitar um pouco mais que as emoções fazem parte daquilo que nós somos. A par daquilo que existe nas escolas hoje em dia, em que os miúdos têm a educação sexual, deveriam também ter a educação emocional, porque é muito importante. Mais que para mim, mais do que o aspecto cognitivo, é extremamente importante a inteligência emocional. Faz toda a diferença na vida de um ser humano. Estar bem resolvido emocionalmente. É uma pena que isso não seja trabalhado nas escolas. Nem sempre as famílias também se sentem capacitadas para ajudar os seus descendentes, não é? E porque também elas próprias não tiveram quem as ajudasse, quem as orientasse nesse sentido. E também se calhar viveram as suas emoções num grande turbilhão. E nós acabamos por adotar também o mesmo padrão emocional da nossa família. E de certa forma, se nós não nos resolvermos, também não vamos conseguir ajudar os nossos filhos a saber lidarem com a raiva, com a decepção, com a frustração. Não vamos incentivá-los a dar um grito quando é necessário realmente dar um grito. E, portanto, tudo isto acaba por... que é bom chorar, também é bom chorar, não é? Precisamos de ensiná-los a não conter as suas emoções. Claro, com conta, peso e medida, não é? Mas é importante ensiná-los que as emoções têm um papel preponderante na nossa vida e que devemos expressá-las e que devemos dar-lhes o lugar que realmente elas merecem. Portanto, eu tive uma dor no passado, é no passado que essa dor deve ficar. Não me deve acompanhar pela vida fora. Realmente eu passei por aquela situação, vivi aquela situação com dor. Obviamente que essa dor influenciou a pessoa que eu sou hoje, mas o que temos que valorizar, e quando vivemos muito na dor e nas mágoas e nos ressentimentos, não conseguimos dar valor à gratidão, não é? E devemos ser gratos por termos chegado onde chegamos, ao melhor da nossa capacidade, e não conseguimos andar para a frente de uma forma mais leve e mais alegre. Portanto, o que é do passado deve ficar no passado e não nos deve acompanhar. Está certo? Se eu fui maltratada, se ninguém me compreendeu quando eu era criança. Por vezes há padrões emocionais que nos fazem remeter constantemente para as coisas que nós passamos e que de certa forma, nos influenciaram bastante. Mas nós também tivemos alegrias, também tivemos conquistas, não é? E, portanto, travamos as nossas batalhas e, portanto, não podemos olhar só para o lado negativo das emoções e deixarmos ficar lá presas. Temos que andar para a frente. Temos que nos resolver. Está certo? E lá está. Os grupos, quer de apoio, grupos terapêuticos, círculos de mulheres. As mulheres, como dizer,
as mulheres têm um poder interior, têm uma chama que desperta na outra mulher a chama dessa mulher. E a cura de uma mulher é a cura de outra mulher. E por aí vai. Por isso é que, antigamente, há milhares de anos atrás, as mulheres se juntavam em círculo, sim, não é? E conversavam, partilhavam alegrias, dores, não é? A questão é que, com esta história do patriarcado, não é? O facto de nós vivermos num sistema patriarcal fez com que nós mulheres achássemos que devíamos ocupar um lugar idêntico ao do homem. Ou seja, há muitos milénios atrás, a mulher era extremamente importante e tinha um papel sagrado na vida das comunidades. Depois, na altura do bronze, os homens e as suas guerras e as suas conquistas começaram por invadir territórios e acabaram por transformar a sociedade matriarcal que tínhamos para uma sociedade patriarcal, essencialmente porque as mulheres lhes metiam medo, não é? Porque toda aquela estrutura era ofensiva para eles, certo? E por isso é que ao longo de todos estes séculos houve uma necessidade realmente do homem fazer questão de minimizar ao máximo a mulher, não é? Acabou por colocá-la num papel que não lhe serve, que não é o dela. E praticamente que a reduziu a algo, a alguém que só serve para servir o homem. Claro que com o movimento feminino, não é? E com o sufrágio, a mulher conquistou um lugar melhor, no meu ponto de vista. Começou a ter a possibilidade de votar, começou também a ganhar espaço numa sociedade de trabalho, não é? Empregou-se, começou a trabalhar, começou a ganhar o seu dinheiro e quis provar que era tão capaz como o homem de fazer tudo aquilo que eles faziam. Acontece que não foi assim tão inteligente quanto isso. Porquê? Porque acabamos por acumular funções, não é? E passamos a ser tarefeiras, não é? Porquê? Levantamos, tratamos disto, tratamos daquilo, deixamos o almoço já pronto, entretanto saímos para o trabalho, trabalhamos o dia inteiro, regressamos a casa, é o jantar, é os miúdos, banhos, comer, preparar as coisas para o dia seguinte, é a casa, é a roupa, é a comida, ou seja, é tudo, não é? E depois esquecemos de nós, do tempo para nós, para nos nutrirmos, não é? Onde é que ficou a mulher no meio disso tudo? Deve-se ter perdido. Bom, o vídeo já vai longo. Para a semana trago outro tema. Espero que gostem. Sim? Forte abraço para todas.